Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre temperamentos humanos. Meu nome é Sil Ionara, eu sou terapeuta, metodologia humanoterapeuta e psicanálise com espiritualidade. E também sou radiestesista. E hoje nós vamos falar sobre um temperamento muito legal. Passo a palavra para Antonella. Oi, Sil, tudo bem? Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, vai saber, né? Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui com a gente de novo para dar continuidade ao estudo dos temperamentos. Hoje a gente vai falar do temperamento sanguíneo, que está linkado ao elemento ar e que trata dos signos Gêmeos, Libra e Aquário. E antes da gente começar, eu adoro falar essas coisas, então vou trazer a curiosidade. Para quem assistiu o vídeo passado, em que a gente estava falando um pouquinho da história dos quatro temperamentos, sabe que o órgão linkado ao temperamento ar, ao temperamento sanguíneo, é o coração. E antigamente, lá no tempo do Galeno, enfim, daquele pessoal todo lá dos antigamente, eles achavam que pelas artérias circulava ar. Por isso que o sanguíneo, embora falasse do sangue, também está vinculado ao elemento ar, porque eles achavam que o coração bombeava sangue e ar para o organismo. E eu acho isso interessante porque, obviamente, depois dessa confusão foi desfeita. Hoje em dia a gente já sabe que pela artéria circula sangue e não ar, né? Mas o elemento permaneceu e o nome sanguíneo também permaneceu e a gente usa para falar dos quatro temperamentos. E aí, o que que a gente pode começar falando dos quatro temperamentos? Sil, você quer falar que ele é mental? Você vai me dedar que eu conto piada em velório? O que que você vai fazer? Gente, Então, eu vou contar. Eu vou contar que eu sou dedutora. Gente, vocês não sabem, a gente tá rindo, porque esse é o segundo vídeo que a gente grava, porque a gente esqueceu de apertar o botão gravar. pois Então, é, a gente tá um pois pouco com o é. riso frouxo nesse momento. Então, se a gente tiver um ataque de riso, por favor, perdoem a gente, mas é porque a gente tá rindo da gente, É verdade, né? essas coisas acontecem. Acontece. Então, mas assim, eu quero convidá-los para assistir o vídeo anterior, onde fala sobre temperamentos humanos. Como iniciou esses temperamentos, a Antonella conta a história todinha sobre Não como conto não, surgiu. gente, é super resumido, viu, gente? Não é Sim, também isso aí, não. mas é bem importante a informação para vocês saberem como que surgiu. Surgiu do nada? Não, tem uma história, tem uma fundamentação. Não foi criado do além, tá? Então, assistam o vídeo anterior e a partir desse e os outros que nós faremos, são 4 vídeos dos 4 elementos. E hoje nós estamos começando com o sanguíneo. E nada melhor do que nós começarmos com a própria sanguínea que está aqui para falar sobre o temperamento dela. Então vamos lá, e eu só vou dando alguns pitacos aqui, tá? Não, os pitacos são super importantes. Você vê, a gente é dedada, né, em rede, sei lá no que, no YouTube, não sei. A gente é dedada até no nosso signo, no nosso temperamento, assim, nem sem anestesia. Verdade, meu temperamento é sanguíneo, eu sou do signo de Libra, elemento ar, temperamento sanguíneo. E o temperamento sanguíneo ele é um temperamento muito agradável, muito leve. A palavra de ordem do sanguíneo é alegria. A gente consegue extrair, a gente consegue ver graça na desgraça, na verdade. Acho que essa é a melhor definição do sanguíneo. A gente consegue enxergar mesmo os momentos difíceis, os desafios, com leveza e com alegria. O que tem muito a ver com o próprio elemento ar, né? O ar é um elemento invisível, que não tem forma, extremamente adaptável, muito leve. Se a gente pensar numa brisa, num vento suave, é agradável, é uma coisa gostosa. A gente está num dia quente, vem aquele ventinho para dar uma refrescada, uma brisa que traz um perfume gostoso. Então, o ar tem isso muito forte. Todo o temperamento sanguíneo tem isso muito presente como vibração, assim, como Sim. energia, de ser uma coisa realmente muito leve, muito mental. O problema é que a gente pensa demais, muitas vezes. E a Sil vai falar depois um pouquinho do ascendente, mas basicamente, pensando só no signo solar,
Se a gente é sanguíneo, a gente pensa, 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 tem milhares de ideias e tem uma dificuldade, ou pode ter uma dificuldade bastante grande de colocar essas ideias em prática. Porque o ar não é, o sanguíneo não é um temperamento de ação, é um temperamento realmente de ideias. No grupo que eu tenho do WhatsApp, né, se eu fiz uma brincadeira, eu falei, se você tiver um problema e chamar um sanguíneo para te ajudar, ele vai te dar umas 20 ideias diferentes de como você pode resolver o problema. Daí a ele tomar alguma ação, ou são outros 500, provavelmente ele não vai fazer nada. Ideia ele vai dar uma porção. Agora, fazer alguma coisa realmente não vai fazer, porque não é uma característica desse temperamento, tomar uma atitude e resolver o problema, né? A gente E está sempre ali, ó, flutuando é no campo sempre das ideias. no campo das ideias. São fenomenais, têm muitas ideias, estão sempre com ideias maravilhosas, pensamentos maravilhosos, só que para pôr para ação já tem um pouquinho, não é que é difícil, mas consegue, claro que consegue, porque tudo consegue, mas tem que fazer mais força, É, sabe? O detalhe é que quando o sanguíneo tem toda essa vibração positiva, dessa brisa, desses pensamentos, dessa leveza, dessa alegria, ele também pode se tornar pesado, ele também pode ser negativo, ele também pode ser um vendaval, também pode ser um furacão. Então, como todos os outros temperamentos, eles também podem ir para o extremo dele. Então, o ar a gente não consegue prender. O ar, uma palavra muito forte para o elemento ar, é liberdade. O liberdade, ele anseia por isso. Então, todo o signo que é do elemento ar, ele gosta da individualidade, ele gosta do tempo dele, ele gosta de fazer coisas muitas vezes só dele. Então, não é que ele gosta da solidão, não, não, a gente não gosta, não gente. gosta, Não, a não. gente gosta de companhia. Ela tem mania de falar isso, que a gente gosta de liberdade, que a gente não quer ninguém pegando no pé. Mas não é. Mas a gente gosta. A gente gosta Sim, de gente na nossa vida. Inclusive que a gente gosta de falar. Para falar, a gente precisa de interlocutor. Então a gente gosta de pessoas. sim, mas também gosta do momento de É solitude. verdade. Sim. Solitude. E então, assim, o ar, ele é assim, só que adora uma muvuca, adora um monte de gente para poder conversar um monte, que é essa parte que a Antonella falou. Ah, a Então, gente adora mesmo. Se é, tiver um palco e um microfone, então aí aí, a gente gosta mais ainda, que daí a gente dá palestra, a gente dá aula, a gente faz performance. então, O ar é muito assim, ele gosta bastante, todo sanguíneo gosta bastante de falar. É uma exato, atividade muito prazerosa. isso, Inclusive, a gente não sabe a hora de parar, porque daí é um pequenino problema, mas tudo bem, a gente vai aprendendo com o tempo também. sim, sim. E a importância de você saber o teu signo solar e o teu ascendente, por quê? Se você tem no signo solar Libra e no seu ascendente os Gêmeos, então você é ar com ar. Então, como que você. Aí todo mundo quer ação na tua vida, quer que você materialize um monte de coisa, que você construa um monte de coisa. Se você é ar com ar, você vai ter excelentes ideias. E esta ação vai ser um pouco mais. Você vai precisar de mais força, mais potência para realizar. É verdade. Então, vai ser difícil? Não. Você só vai precisar de mais empenho para realizar, para assentar, para sair do campo das ideias, do pensamento, desse mental, para pôr para a terra, tá? Para materializar. Então, por isso a necessidade de você saber qual é o teu elemento, quais são as tuas características, Exato. o que que você está vibrando, tá querendo se esconder dos teus temperamentos porque você não está gostando? Uhum. Não, que você está achando feio? Não, não é bem assim. É, Então, aquilo que você nega vem com mais força para mostrar que ele é teu. é Então, vamos verdade. olhar para isso tudo. Vamos olhar com amor pelo teu temperamento, para que você possa ser o que você veio para ser. Ou É. brisa, ou furacão, ou ventania, e quem É, sabe um ar parado.
Pois é. Uai, às vezes você precisa ser um ar parado, né? Tem situações que você precisa. Por quê? Porque você precisa, talvez, encontrar algo dentro de você e você precisa parar. Uhum. Então, o que que você está precisando? Essa é a pergunta. Uma coisa que me ocorreu agora, você vê, ó, como a gente tem ideia, né? Que muitas vezes no ambiente profissional, por exemplo, você pode. Obviamente, ninguém vai contratar ninguém pelo signo, gente, não é isso que eu tô falando, tá? Mas assim, vai montar uma equipe de trabalho, por exemplo, e você sabe que você é super sanguíneo e você vai ter dificuldade de colocar um projeto em prática, por exemplo, busca na sua equipe ou busca nos seus amigos, sei lá, nos seus parceiros, um pessoal de terra ou de fogo que vai te ajudar a colocar a ação na matéria. Por isso que é legal o processo de conhecer os quatro elementos e entender um pouquinho melhor como cada um deles funciona. Porque se você sabe que, como a Sil falou, você tem muito ar no seu campo, você sabe que você vai ter um desafio maior na hora de trazer as coisas para a matéria. Quem tem facilidade para trazer as coisas para a matéria? O elemento colérico, o fogo, e o elemento melancólico, que é terra. Então, se a gente consegue formar parcerias com pessoas diferentes, por exemplo, para um projeto de trabalho, isso vai ajudar bastante na hora de colocar a coisa toda em prática. Uhum. Você sabe, Antonella, Então, é você me lem- interessante a gente conhecer a gente mesmo e o outro também, sim, você me né? O que que lembrou você de ia uma falar, coisa Fio? muito legal. Não posso falar o local porque é antiético, mas eu estava fazendo uma aula de Pilates com uma pessoa e nós conversando sobre temperamentos e ela falou que a empresa que ela trabalha, que é uma grande montadora de carros, ela falou que a rede de psicólogos lá de recursos humanos tem uma maneira de contratar através dos temperamentos da pessoa, justamente olhando para isso. Uhum. Porque essa tabela de Hipócrates, ela tá em qualquer lugar você tem acesso a ela, no sentido dos elementos, né? Então, não da tabela da terapia, porque quem faz isso é o terapeuta ou o psicólogo. Então, a rede de psicólogos que faz esse tipo de análise entre os funcionários. Então, você me lembrou disso agora. Então, É. tem grandes empresas já fazendo isso. Sim, porque é realmente um jeito de olhar, né? No primeiro vídeo a gente falou um pouquinho disso. Para algumas pessoas, a associação entre os quatro temperamentos é feita diretamente com o zodíaco, porque os signos são divididos nos mesmos quatro elementos. Mas tem uma corrente de pensamento que avalia como a pessoa está se manifestando. Para a gente aqui, para mim e para a Sil, como a gente trabalha com a psicanálise e com as metodologias de terapias holísticas, a gente tem um olhar um pouquinho diferente. Na verdade, a gente quer ver se a pessoa está manifestando o que ela veio manifestar, se ela está realmente vivendo a essência. Porque a gente falou disso no primeiro vídeo, né, Sil? Sim, Se você é um sanguíneo e está tentando ser um melancólico, a vida vai embananar de uma maneira. vai. Então, um teste, por exemplo, numa empresa, um teste de admissão que vai determinar o seu temperamento, ok, tudo bem, mas assim, pode ser que detecte como você está se manifestando, mas talvez você não Naquele esteja momento. vivendo a sua essência, né? Exatamente. E pode funcionar até para você conseguir o emprego que você está querendo, mas pode, no fim, lá adiante, gerar uma dor, uma infelicidade, porque você vai estar fingindo ser uma coisa que na verdade você não é. Porque a gente tem que olhar a essência. Qual é a Exato. essência? O que você veio manifestar? Então, eu preciso ser o que eu sou, né? E é isso, eu acho que o temperamento, o sanguíneo, ele é muito isso, ele é muito mental, muito mental. Muito E mental. até, lembrando de uma outra história, né, que a gente quer contar uma história aqui, estilo Mil e Uma Noites, tá? Porque vai ser um pedacinho em cada vídeo. Para Hoje, vocês não largarem da gente e ficarem curiosos para exatamente, ficar conosco nos 4 vídeos. os 4 vídeos. Os 4 elementos, eles descem numa estação de trem errada. Quando o sanguíneo desce nessa estação de trem errado,
Ele, no primeiro momento, ele olha, ele fala, nossa, desci, ok. Ele olha para tudo, ele olha para as placas, ele olha para o trem, ele olha para a vegetação, ele olha para os vasos, ele olha para as pessoas, ele conversa com todo mundo. E depois que ele passou por toda essa análise, porque ele ficou ali, nos pensamentos dele, olhando para tudo, ele não entrou ficou enlouquecido porque ele errou. Depois disso, ele procura o guarda, o mapa para ver qual a próxima estação e onde é que ele tem que ir. Então, o sanguíneo, ele é assim. Ele vive o que ele precisa viver ali, naquele momento. Ele aproveita o ambiente que ele está, ele curte o ambiente que ele está, ele olha as coisas, ele fica vagando também nos pensamentos dele, mas olhando todas as coisas. Então, esse é o temperamento sanguíneo. Verdade. O que a Sil esqueceu de falar, porque ela está me protegendo aqui, é que o sanguíneo, na hora que for conversar com o guarda para pedir o mapa, ele vai contar a vida dele, vai saber da vida do guarda, vai conversar que nem um doido, porque o sanguíneo adora falar. E uma coisa interessante que a Sil falou nessa experiência de se perder na estação, é que o sanguíneo, ele vai até ficar chateado, putz, desci na estação errada e tal. Mas o sanguíneo tem uma coisa de realmente viver o momento. Então, o sanguíneo pode ter vários humores ao longo do dia, triste, alegre, bravo, ah, tranquilo, mas ele não se fixa em nenhum, né? Ele, é como a brisa leve do ar, ele passa pelas coisas, passa pelos sentimentos, pelas emoções, sem se apegar a nenhuma. Então, é uma montanha russa, mas é uma montanha russa que não fica naquela vibração por muito tempo. Então, a gente. E aí, quem está na pele do sanguíneo que sabe, a gente passa a cada 10 minutos, está um negócio diferente acontecendo, mas ok, do mesmo jeito que veio, vai e tudo bem. A gente até que lida relativamente bem com isso. Não é um Que mais? elemento que guarda a coisa. Não, não é, não, Não não é, é, não é. não é. Porque O sanguíneo não é um elemento rancoroso, isso, né? exatamente. Não é um elemento que você vai guardar o ar ali e ele vai ficar guardado para sempre. Ele Não não fica. consegue. Você enche o balão, deixa ali, ele dá um jeitinho. Ele demora uma semana, duas, talvez, mas ele dá um jeitinho. Inclusive o balão de gás hélio, tá? Que diz que demora ali um mês para ir embora. Sim, ele demora, mas ele vai. Ele não fica. Ele vai saindo, ele vai esvaziando, lentamente, mas ele vai. Ele não fica preso, ele não fica ali, ele não fica retido, ele sai. Por isso que eu digo que ele gosta de liberdade. Mas é verdade, a gente gosta É, de liberdade mesmo. exatamente. Então é isso. Mais alguma coisa, Antonella, sobre o Acho que sanguíneo? não. Vou deixar a dica para o pessoal procurar saber, claro, signo solar todo mundo sabe, mas olhem para os signos solares das pessoas que estão ao redor de vocês. Isso vai ajudar até a melhorar os relacionamentos que você tem, porque você vai entender com um pouco mais de clareza o modo como a outra pessoa opera, o que que para ela é mais ou menos importante, né? Sim, Então, isso vai ajudar bastante também, com certeza. Porque né? entender os temperamentos é entender você e entender também como que você se relaciona com todos ao teu redor. Como que você vai entender o seu esposo, a sua mãe, seu filho? Também você consegue entender, claro que nós estamos falando de uma coisa, nós temos um contexto No todo, contexto, que sim. a caminhada do autoconhecimento vai trazer tudo isso para você. Hoje é um ponto, né, que são os temperamentos, mas quando você olha para o temperamento, já é um bom caminho, tá? Sim. Então nós ficamos por aqui, nós agradecemos a presença de vocês aqui assistindo nós. Agradecemos por você ter assistido o vídeo anterior e pedimos que você assine o nosso canal, ative o sino, para que você possa continuar recebendo e assistindo os próximos vídeos. Os próximos vídeos serão o fleumático, o melancólico e o colérico. Então, aguarde o nosso próximo vídeo. E o meu muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até!